A gravar. Só vou dar uma repassada aqui, então. Beleza? A escala como proporção de redução da área apresentada no mapa, certo? Então, explicando para vocês o que é a escala, essa proporção de redução. Lembrando que escalas existem múltiplas, mas dentro da geografia sempre vai ser uma proporção de redução, para representar essa relação de proporção entre a área do mapa e realidade. Os tipos de escala cartográfica, escala numérica e escala gráfica. A escala gráfica mais de todas, a mais balela, porque sempre vai ter uma relação direta que vocês vão conseguir deduzir a partir de uma regrinha de 3 simples. A escala numérica, geralmente, é a escala padronizada, que não vai ter qualquer outro tipo de... É que a escala gráfica, vocês vão ver diferentes tipos de figura que sempre vão representar uma régua. A escala numérica é sempre padronizada e sempre bom lembrar a questão da unidade de medida, que não possui unidade de medida fixa. E aí é onde a gente geralmente samba. Então, vamos lá. Para a gente entender isso, como funciona isso na prática. Eu elaborei um exercício aí para a gente entender como que vai funcionar o cálculo das escalas, tá? Então, imaginem que Darth Vader precisa saber quantos quilômetros existem na distância a ser percorrida até Luke Skywalker para dizer que é seu pai. Enganado por um dos Jedi, o Vader recebe apenas uma escala de proporção da medida em distância, até o ponto aproximado de Luke. Então, percebe, esse Jedi deu um papelzinho com uma escala falando que, olha, então, a escala é 1 centímetro para 250 mil e o trajeto até o Luke possui 8 centímetros aqui nesse mapa. Ou seja, o que o Darth vai ter que fazer? Conta de matemática. Nesse caso, a nossa primeira conta é a mesma conta, a mesma regrinha de 3 lá da escala gráfica, certo? Então, a gente vai ver que na escala numérica, esse 1 é padrão, esses 2 pontos significam está para, e depois tem a quantidade o número em que o exercício vai te dar. Neste nosso exercício aqui, é 1 para 250 mil. 1 centímetro no mapa está para 250 mil, na realidade. 250 mil o quê? O que mesmo? Não se sabe, porque como a unidade escala numérica não possui unidade de medida fixa, então, por hora, a gente sempre fica com a informação padrão de que 1 centímetro no mapa corresponde a 250 mil centímetros na realidade. Mas você percebe que a gente está trabalhando com números muito grandes? Essa é uma das questões da escala numérica. Então, vamos lá. Dentro dessa escala, no mapa, 1 centímetro corresponde a 250 mil centímetros da realidade. Neste mapa, possui 8, ele está dizendo, o Jedi diz que tem 8 centímetros de distância entre o Darth e até onde aproximadamente o Luke está. Então, quantos centímetros na realidade isso corresponde? A gente vai fazer a mesma continha da escala gráfica, que é a regra de 3. 1 para 250, 8 centímetros, tá para o x corresponde só à multiplicação dos 8 centímetros para 250 mil. Lembra lá da escola? É só cruzar. Tipo, 1 centímetro vezes x, 8 centímetros vezes 250. Então tá, a gente fez essas contas e calculou que o x corresponde a 2 milhões de centímetros. Tá, até aqui tá certo, mas no nosso exercício anterior, eu pedi os quilômetros de distância entre o Darth e o Luke. E por que eu posso fazer isso? Porque como a escala numérica não tem unidade de medida fixa, eu posso pedir para que vocês façam essa conta, e no momento que eu peço o exercício e 2 alternativas, eu posso usar uma outra unidade de medida, ou seja, no caso aqui, os quilômetros. Então, a gente achou o nosso x, que é de 2 mil centímetros, só que o exercício pediu para vocês em quilômetros. E essa foi a grande sacada do Jedi, e vai ser também a pegadinha que geralmente o vestibular gosta. Porque depois de você fazer a regra de 3, você vai achar uma quantidade de um número x em centímetros. E pode ser que esse número x em centímetros está lá em uma das alternativas. E, sei lá, vocês já vão lá
acabei de achar, fiz a regra de 3, deu 2 milhões de centímetros, é a alternativa, sei lá. Mas o exercício pediu para vocês quilômetros, e o que vocês vão ter que fazer? Conversão em unidades de medida. E é aqui que é onde mora o erro. Geralmente, onde mora o erro. Porque depois de fazer a regra de 3, onde numa escala gráfica a regra de 3 já resolveria, vocês chegariam na questão em quilômetros, aqui não. Aqui você só tem os centímetros. Então, para vocês responderem em quilômetros, a gente vai ter que fazer o quê? A conversão de unidades de medida. Quer acrescentar alguma coisa, Gabi? Ou eu posso seguir? Por mim, pode seguir, galera. Vocês estão entendendo? Eles estão bem? Estão pegando? Eles não falaram nada, assim. Mas vocês entenderam que depois que você... Meu, assim, não querendo desmerecer, assim, mas depois que você entende que isso é uma regra de 3, que você precisa ter as informações e colocar elas de forma que faça sentido, óbvio, que você não vai ficar inventando o número da sua cabeça. E é isso. Entenderam? Certo? Então, a regra de Ficou 3... tudo bem. Falaram que tá tudo bem. Tá tudo bem? Então, beleza. A regra de 3 resolve a escala gráfica, mas resolve só a primeira parte da escala numérica, porque aí é que entra o grande jogo. A escala numérica, agora a gente vai fazer a conversão em unidade de medida, que é a segunda conta, é a segunda parte de calcular essa escala e essa distância que está sendo pedida para vocês hipoteticamente. Nesse caso, hipoteticamente, de Darth Vader até Luke Skywalker. Como vocês não são Darth Vader e vão demorar para fazer conta e tal, vocês são nossos alunos, a gente colocou aqui a régua para vocês entenderem a conversão da unidade de medida. Vocês vão ver isso com muito mais profundidade física e em matemática. Aqui, a gente, como em geografia, as unidades geralmente não mudam muito, a gente sempre vai ver muitos centímetros e quilômetros, porque a gente está pensando no espaço geográfico, em calcular a escala e distância, e não necessariamente na operação em si. A gente sempre vai trabalhar com centímetros e quilômetros, então depois eu ensino um macetezinho. Mas beleza, a gente tem o nosso X, que era 2.000 centímetros. Para transformar em quilômetro, eu vou lá fazer a conversão. Olha lá, nessa régua do cm, que significa os centímetros, para os quilômetros, quantas são as casas que separam um do outro? Se vocês contarem as casas, vocês vão ver que são 5. Olha lá, cm, dm, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, de lá para cá, desses centímetros para os quilômetros, vocês têm 5. 5 diferentes unidades de medida, ou seja, 5 casinhas. Nesse caso, como a gente está indo para a esquerda, a gente vai cortar os zeros nos nossos 2 milhões de centímetros. Quantos zeros? O número de casas dos centímetros até os quilômetros. Ou seja, os 2.000 centímetros, dos centímetros para os quilômetros, são 5 casinhas, a gente vai cortar 5 zeros. Cortando 5 zeros, a gente chega no último resultado, que é 20. 20 o quê? 20 quilômetros. Então, no nosso caso, nesse exercício, era a alternativa C, 20 quilômetros. Tudo bem? Ou seja, o tamanho real desse trajeto do Darth Vader até o Luke são de 20 quilômetros. Aí aqui, um macete intergaláctico para nunca esquecer. Como eu falei para vocês que quase sempre, em 99,9% das vezes no vestibular, dentro de geografia, vocês sempre vão ver que a gente está trabalhando sempre de uma conversão de quilômetros para centímetros. Às vezes tu encontra um metro, mas geralmente vai estar na escala gráfica. Então, ó, a regra de 3 é chuchu. Resolveu. Mas, geralmente, a gente vai trabalhar com quilômetros e centímetros. Então, é só vocês entenderem esse macete de que não contem para o professor de matemática, porque isso, né, não fortalece a amizade. Mas, dos quilômetros para os centímetros, se você tem, por exemplo, a escala inversa de quilômetros para centímetros, você vai adicionar zeros. No nosso caso, como a gente tinha centímetros para quilômetros, a gente vai reduzir 5 zeros. Tanto que de 2 milhões de centímetros, a gente chegou em 20 quilômetros. Por quê? Cortou-se 5 zeros. Por quê? Porque andou-se 5 casas na escala numérica, na escala de unidade de medida de centímetros para quilômetros. Então, tudo jóia até aqui, é um macetezinho. Vocês podem
gravar real, assim, me ajuda bastante. Então, acabamos a nossa viagem no espaço. A gente adentra agora a nossa viagem no tempo. Mas eu preciso saber se ainda está tudo ok, se alguém não entendeu qualquer ponto sobre escala. Que não importa, a gente pega, volta do começo, se alguém não entendeu alguma coisa. Vocês entenderam, galera? Tipo, número quebrado. Então, geralmente vai ser assim. Vai, 253. Não, é impossível. Esse do exemplo que você deu é impossível, Thalita. O número quebrado, ela só vai andar com a vírgula. Ah, mas sim, vai andar, em vez de cortar zero, vai andar vírgula. Só que o exemplo que ela deu era tipo. Eu nem sei que número é esse, mas é tipo, sei lá, 6.282.700 Eu já errei, entendeu? É tipo um número que nem zero. Não, tranquilo. A regra, eu coloquei zero para a gente visualizar melhor. Mas imagine que tu desça um número desse. O vestibular fala assim, eu quero... Então, eu vou colocar 6.387.944 centímetros. O número de... Quando eu falei cortar zeros, em matemática vocês vão ver que eles falam assim, é andar vírgulas. E, na verdade, esse é o correto. Você anda vírgulas. De centímetros para quilômetros, são 5 casas que você anda com a vírgula. Então, independente de quais sejam os números, você vai fazer essa conversão com a vírgula. Então, em 6 milhões... É que o pessoal está visualizando isso para não errar o número. 6.890.750, você vai andar e que seja essa a transição para quilômetros. Você anda 5 casas e aí você vai ter 80... eu não sei nem que exemplo que eu dei, mas enfim. 83,5789 quilômetros. Então, o número ele não vai mudar. O que vai mudar vai ser a unidade de medida, ou seja, aonde a vírgula está. Então, você pode ter um número em não sei quantos milhões de centímetros, esse número vai ser o mesmo, só que necessariamente, mas em quilômetros, você vai andar com a vírgula. Para trazer ele do 2 milhões, eu trouxe para 20. Então, nesse caso, existem muitos zeros depois do 20. É a gente que não consegue ver. Existem infinitos zeros depois da vírgula. Isso é uma regra matemática. Existem infinitos zeros depois da vírgula. A gente que não consegue ver. No seu caso, teria que enxergar, nesse caso hipotético que você colocou aí, porque existem outros muitos números. Obviamente, o vestibular não vai trazer, sei lá, com mais de 4, ou então números muito divergentes. Mas nesse caso, é só andar com a vírgula. O número vai continuar quebrado. A diferença é que depois do 20, você não consegue ver a infinitude de zeros, porque não precisa colocar 20,0000 quilômetros. É 20, de qualquer forma. Deu para entender? É só para onde vai a vírgula. O número vai continuar o mesmo, mas ele vai se transformar em uma unidade de medida. Os numerais vão continuar os mesmos. O que vai mudar vai ser a unidade de medida que esse número representa. Certo? Vocês conseguiram entender o que eu falei no chat, gente? É porque estavam perguntando sobre a vírgula. Vocês entenderam? Sim, tipo, eu tava falando que quando não tem a quantidade, tipo, você tem que andar vírgula 5 zeros, né? E... Se for para centímetros, de centímetros para quilômetros, 5 zeros. E aí, quando não tem, por exemplo, tem 4 números para você andar a vírgula, aí você coloca o zero na frente, aí fica um número menor que aquele, não é? Então, aí ficaria um número menor se você parte de uma escala grande para uma pequena. E aí você faz, porque a gente está indo para a esquerda, então a gente está diminuindo. Se a gente vai para a direita, e aí, por acaso, o zero não vai para frente, é porque não tem como. Se a questão pede para você uma conversão de unidade X, dificilmente ela vai pedir para você colocar o zero, até porque isso vai ultrapassar e vai transformar o número em uma escala menor. Nesse caso, como a gente está numa escala crescente, em quilômetros, a gente vai cortar esses zeros até podia chegar em 2. Podia chegar em 2, mas aí o exercício seria diferente. Mas nunca vai ultrapassar, pelo menos não se a gente estiver subindo, aumentando
a escala, nunca vai ultrapassar para se transformar num número menor. Mas, se por acaso, e você quer saber quantos quilômetros na realidade, por exemplo, a gente tem 20 quilômetros na realidade, e eu quero saber quantos centímetros isso representa, por exemplo, no mapa. Aí você vai andar com a vírgula, na verdade, para frente, para transformar esse número em um número menor. Então, depende para onde você vai com a escala, certo? Para você andar com a vírgula. É porque eles mandaram uma pergunta no chat com hipotético. Aí eu expliquei que nesse caso tem mais do que 5, tem menos do que 5, perdão, tem menos do que 5 casas. Então, aí a gente colocaria um 0 na frente. Como é conversão de medida, vai ser difícil, tipo, cair isso real que a Lu tá explicando. Vai ser muito difícil cair isso no exercício. Porque vocês colocaram um número hipotético cortando 5 zeros dentro dessa escala, mas assim, é que não foi um número próprio para poder se cortar os 5 zeros, então nesse caso, no andar da vírgula, vai cair mesmo lá na frente. Mas assim, isso não vai acontecer no vestibular. Só para questão, só nesse recorte de entender para onde a vírgula anda, esse exemplo que está aí no chat é ok, sabe? Você vai andar com a vírgula até, sei lá, 5 zeros, 0, se deu 0,4, beleza, neste caso. Só que como não foi um exercício próprio para se cortar os 5 zeros, isso na escala vai ficar confuso mesmo, porque no final vai acabar aparecendo um número menor. Mas para vocês entenderem só como a vírgula dança entre os números, entre as unidades de medidas, entre as casinhas, entre aspas, foi um bom exemplo. Mas entendam que o número vai depender se é uma escala crescente ou decrescente. Se você está indo de centímetros para quilômetros, você vai ter um número menor, e de quilômetros para centímetros, um número maior. Mas isso tudo depende da unidade de medida. Por isso que o exercício todo tem que te dar números coerentes e dados coerentes, para que, sei lá, a vírgula não acabe ultrapassando o número e você acaba tendo um número menor, o que não faz sentido. O raciocínio está totalmente correto. Então, tudo bem, a gente pode continuar, mas vamos lá. Entendeu? Pediram para voltar o slide. Tá. Quantos slides? É esse slide? Exatamente qual slide? Do macete, conversão? Eu acho que era esse mesmo. Fernanda, era esse mesmo? O de 5 metros, como assim? Mas era aquele mesmo, volta lá. Do macete. Isso, esse daí, né? Isso. Ah, tá. Vocês estão com 5 zeros na cabeça porque literalmente é um macete. Por isso que se a gente vocês estão usando isso, por exemplo, para fazer uma conversão de unidade em outros números hipotéticos. Eu coloquei 5 zeros por quê? Porque, como eu disse para vocês, na maior parte das vezes, o vestibular, na área de geografia, vocês vão estar trabalhando com escala que sempre vai estar ou em centímetros ou em quilômetros. Essa proporção sempre vai estar em centímetros e quilômetros. Então, para facilitar a vida de vocês, para fazer a conversão na hora, é só vocês lembrarem que, se for de quilômetros para centímetros, neste número hipotético, vamos tentar pensar bem mais abstratamente, neste número hipotético, se esse número for, vocês forem fazer a conversão de quilômetros para centímetros, ou seja, quilômetros para centímetros, vocês vão adicionar 5 zeros. Então, vai ter provavelmente zero depois de um número. Então, vai ter, sei lá, 0,4, não sei o quê, porque é um número menor, de fato. Que a gente está adicionando zeros, porque a gente está transformando em quilômetros, uma escala maior para uma escala menor, centímetros. E depois, se for o contrário, como a gente viu agora no nosso exemplo, a gente sai de centímetros para quilômetros, a gente vai diminuir os zeros. Porque, por exemplo, os 2 milhões de centímetros tinham vários zeros, ou então, no caso, podia ser 2 milhões com vários outros números. Esse menos 5 zeros é andar negativamente com a vírgula, até achar, por exemplo, o 20, que é o que a gente achou. Então, esses 5 zeros, esse macete é literalmente um macete para a geografia. Quando se trata de conversão de unidade de medida, isso aqui não vale. Tá? É importante que vocês entendam que eu estou dando um macete para vocês, mas para vocês usarem nos exercícios de escala. Porque a conversão da unidade de medida é bem mais complexa, mas nesse caso, na geografia, quando vocês olharem a escala e tiver lá a proporção
quilômetros para centímetros, vocês sabem que são 5 o intervalo entre eles. Agora, se for quilômetros para centímetros, adiciona-se 5 zeros. Se for centímetros para quilômetros, tira-se 5 zeros. Tudo bem ou ainda seguem com dúvida? Bora lá. Nossa. Acho que entenderam. Você entendeu? Quem estava com dúvida, perdão? Isso. Era a Fernanda. Você entendeu, Fê? Então tá de boa. Entendeu? O importante é entender. A gente pode ficar parado no mesmo slide, não tem problema. Entendeu, sim. Foi? Então, beleza. Então, lembre-se, macete intergaláctico para geografia. Não contem, ou então não usem isso na matemática, muito menos em física. Quer dizer, dá para usar, mas se as unidades de medida forem centímetros e quilômetros, vocês entenderam? A quantidade de zeros, a quantidade de andar da vírgula vai depender da unidade com a qual vocês estão trabalhando. Sabe, se seja centímetro para metro você anda, por exemplo, 3 casas. Então, vai depender da unidade de medida. Nesse caso, como em geografia, a gente só usa, pelo menos nos vestibulares, quilômetro, centímetro, a gente sabe que o intervalo entre os dois são 5, certo? Mas aí, o intervalo vai ser calculado com base na unidade de medida em que o exercício estiver apresentando para vocês, no caso, nas outras mais áreas, sabe? Física e matemática. Mas a gente aqui só trabalha com quilômetro, centímetro, então já grava. Escala, quilômetro, centímetro, são 5 zeros ou 5 andares da vírgula, seja para menos ou para mais. Agora a gente entra em fuso horário. A gente entra na nossa viagem no tempo. A gente tem, por falar em tempo, a gente tem quanto tempo, para não me estender? 10 minutos. Oh, meu Deus. Vamos lá. 10 minutos, uma viagem no tempo. Então, a gente... Lembra que na aula passada eu falei para vocês gravarem o que eram os paralelos e o que eram os meridianos. Porque quando a gente entrasse nessa questão dos fusos horários, vocês saberem que o meridiano, aquele da vertical, e que o marco zero de Greenwich, gravarem isso para vocês entenderem qual é a função e relação dele com os fusos horários, tá? Então, os fusos horários são cada uma das 24 áreas fusiformes em que convencionalmente a gente divide a Terra. Para quê? Para definição horária, de acordo com o movimento aparente do Sol. Ou seja, o que... na verdade, eu vou deixar nesse slide mesmo. O que causa o fuso horário? Qual é a causa do fuso horário? É a rotação. Rotação da Terra é aquele movimento em que a Terra faz sobre o próprio eixo. Ou seja, ela fica girando em torno dela mesma. A translação é aquele movimento maior que ela faz em volta do Sol. Só que o fuso horário tem a ver com esse movimento rotativo da Terra, essa rotação que ela faz em torno de si mesma em relação ao Sol. Então, toda essa volta que tem que se divide em 360 graus, toda essa volta que ela faz em torno de si mesma em relação ao Sol, isso é o Sol, por isso Sol, esse movimento que ela está fazendo de 360 graus, a gente calculou que dura aproximadamente 24 horas. Certo? Então, essa rotação da Terra causa os fusos horários. E a gente sabe que esse movimento que a Terra está fazendo em torno de si tem como causas principais os dias e as noites, porque lembra, olha o Sol bonito aqui, e a Terra girando aqui. Conforme a Terra for girando, um lado do hemisfério é dia, o outro é noite, e esse movimento de 360 graus, que dura 24 horas, vai definir os fusos horários. Ou seja, porque esses 360 graus que a Terra faz de giro sobre si mesma, sobre o seu próprio eixo, ele tem uma duração de 24 horas. Então, esses 360 dividido por 24 vai dar o quê? 15 graus. Ou seja, a cada 1 hora, a Terra vai girar um espaço de 15 graus. Vocês conseguiram correlacionar o que a rotação tem a ver com a questão dos fusos horários? Por quê? Esse movimento que a Terra faz de girar de leste a oeste em 360 graus dura 24 horas. Então, a gente vai dividir o planeta em 24 partes. Mas a gente precisa entender quantos graus a Terra gira a cada 1 hora dessas 24 horas. Então, se a gente sabe que ela gira 360 graus, a gente vai fazer a divisão.
vai dividir os 360 por 24, que vão dar 15 graus. Ou seja, a cada 1 hora, a Terra vai girar um espaço de 15 graus. Tudo certinho? Isso é meio que eu expliquei a causa do fuso horário, mas a questão do a cada 1 hora corresponde a 15 graus é um macetinho que a gente tem que basicamente gravar. Não tem muito o que mais explicar, a não ser que os fusos horários estão alinhados à rotação, ao processo de rotação da Terra, que dura 24 horas num eixo de 360 graus. Tá? Sei lá, para a gente gravar, vocês podem fazer o seguinte, depois que vocês usarem essa, vocês vão me agradecer. De repente, você tá lá, mandou uma mensagem pro seu crush, tá lá, tranquilo, suave, passa 1, 2, 3 horas, e o bonito, a bonita, o bonito com X, não responde, você pode falar. Se ele demorar 3 horas para responder, você pode mandar essa. A Terra já conseguiu andar em 3 horas, 45 graus, e você, ser humano, não conseguiu estender a sua mão para pegar um celular, para mandar uma figurinha, um oi. Isso é um absurdo. A Terra andou 15 graus em 3 horas. Por quê? Porque cada fuso corresponde a 15 graus. 45 graus tem 3 fusos, ou seja, 3 horas. E você aí, panaca deitada, que não consegue estender a mão para pegar um celular. Isso é infalível. Infalível. Nunca usei, mas agora que eu pensei, vou usar também. Algum comentário? Tá tudo bem? Gabi quer complementar? Não, vocês entenderam por que são 15 graus? Acho que é importante isso. Porque muitas vezes, nos exercícios, eles não vão, tipo, te dar um mapa. Eles só vão falar, tá 45, 60 graus, leste ou oeste. E aí, a partir disso, você tem que saber que a cada 15 vai ser 1 hora, entendeu? Então, é muito importante vocês saberem disso. Mas vocês entenderam? Que é 15 porque 360 graus da esfera da Terra, dividido por 24 horas. Isso. E vocês entenderam? Se for isso, acho que pode seguir. Então, beleza. A Terra, nessas 24 horas, a cada 1 hora, ela vai girar 15 graus. Por isso que eu dei o exemplo de, tipo, beleza, 3 horas uma pessoa não te respondeu, a Terra já andou 45 graus, porque de fato Porque dentro das 24 horas, ela dá essa volta completa de 360 graus, que caracteriza o dia e a noite. Ok? Então, vamos lá. 15 graus corresponde a um fuso, que corresponde a 1 hora. Isso é, gravação pura. Teoricamente, está relacionado com a rotação da Terra. Mas agora, para a gente gravar mesmo é isso. São 15 graus, a Terra é dividida em 24 partes. São essas 24 partes. Cada 1 hora representa 15 graus dessa divisão. E para cada fuso, que são esses 15 graus, um fuso. Para cada fuso, a leste, você vai acrescentar 1 hora. Agora a gente já está entrando na parte onde a gente vai começar a entender o cálculo do fuso horário. Tá? Então, se a gente entendeu que 15 graus corresponde a um fuso, e um fuso é 1 hora, então 15 graus, 1 hora, um fuso. Para cada fuso que tiver a leste, ou seja, quando você for saber que horário é em tal país, que você vai se deslocar, então você vai fazer uma ligação, você quer saber que horas são, se ele estiver a leste, você vai acrescentar 1 hora. Agora, se este determinado lugar no espaço geográfico estiver a oeste, você vai diminuir 1 hora. Vocês entendam isso só teoricamente, porque agora eu vou mostrar um mapa que vai elucidar um pouquinho mais essa questão, vocês conseguirem enxergar melhor. Então, para cada fuso a leste, acrescenta-se, soma-se 1 hora. A cada fuso a oeste, diminui-se 1 hora. Diminui-se em relação a quê? Em relação ao ponto de partida do seu exercício, ou no caso, sei lá, eu estou aqui em São Paulo, eu estou a 45 graus. 45 graus em relação ao quê? Ao meridiano de Greenwich, que é o marco zero. Ou seja, o Brasil, o Greenwich está aqui, e o Brasil está um pouquinho mais aqui a leste, então você vai acrescentar, a oeste, então você vai diminuir. Eu sei que em relação aos graus, o São Paulo está a 45, isso é um dado. Isso tem que vir no exercício. Eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu sei que ele está a 45 graus. Se eu preciso ligar para Londres, daqui de São Paulo, a 45 graus, eu ligo para Londres.
Londres que está a 0 graus. Dentro de 0 para 45, quantas vezes o 15 cabe dentro do 45? São 3 vezes. Ou seja, se eu de São Paulo ligo para Londres e Londres está a leste, eu vou acrescentar no meu horário 3 horas. Por quê? Porque 45 graus contém 3 vezes 15 graus. 15 graus corresponde a um fuso, ou seja, 1 hora. E se eu tenho 3 fusos, eu tenho 3 horas. E a oeste é o mesmo processo, só que você vai diminuir. Vai ficar mais claro no exercício que eu coloquei para a gente entender a prática, certo? Então, olha só, esse é a nossa representação do mapa mundi. E percebam que o planeta aqui está dividido em 24 partes. Cada um desses bloquinhos aqui é um fuso, ou seja, como vocês percebem, a partir do meridiano de Greenwich, você tem 12 fusos a leste e 12 a oeste, ou seja, totalizando 24 partes. Então, ali embaixo, ó, tipo no rodapé do mapa, você tem as horas acrescentadas e as horas diminuídas, tá? Mas isso é para vocês localizarem, visualizarem aí em cima, porque para a gente fazer um exercício mesmo sobre fuso horário, a gente precisa de muito mais informação do que necessariamente o mapa mundi dividido em todos os fusos com o acréscimo e decréscimo de horas, tá? Então, agora a gente vai resolver na prática a questão do fuso horário. Então, percebe, eu parti de um lugar, aí como eu falei para vocês, eu tô aqui em São Paulo. São Paulo está a 45 graus. Para a gente localizar São Paulo, a gente sempre vai a partir do marco zero, certo? E o marco zero está lá, em Greenwich. O marco zero, a gente vai contar quantos graus, ou seja, cada uma daquelas faixinhas, certo? Então, de Greenwich até São Paulo, a gente tem 45 graus, ou seja, 3 fusos. Então, vamos lá. Eu estou aqui de São Paulo, não tenho o que fazer, vou ligar para Londres. Só que eu quero saber que horas são. Eu não quero, sei lá, atrapalhar alguma coisa. Então, agora são exatamente... Deixa eu pegar meu celular. Agora são 3h16. E eu quero ligar para Londres. E eu acabei de explicar para vocês, e a gente sabe, olhando pelo mapa, que de São Paulo até Londres são três fusos. Ou seja, são 45 graus que separam. Dentro de 45 graus, tem 3 fusos de 15 graus. Por quê? 15 mais 15, 30, mais 15, 45. Ou seja, 3 vezes o 15 dentro desses 45. Se cada 15 graus é um fuso, é 1 hora, e eu sei que de São Paulo para Londres, eu estou indo a leste, eu vou fazer o quê? Cada fuso representa 1 hora a mais. Ou seja, uma ligação daqui para Londres com 3 fusos horários de diferença. E como a gente sabe que está para leste, então esses 3 fusos são para mais, você vai acrescentar horas. Eu sei que agora são 3 horas, eu vou 3h17. Se eu ligar para Londres, vai ser basicamente em torno de 6h30. Certo? Porque eu acrescentei horas. Porque de Londres, em relação a São Paulo, está a leste. Então, eu vou acrescentar. Mas, se de repente eu continuo sem o que fazer, eu quero fazer uma ligação para a Flórida. Aí, no mapa, você vai, na sua localização geográfica, você vai entender que Flórida, a gente está falando de América do Norte, ou seja, em relação a São Paulo, ela está mais para oeste. Então, de 45 graus, de 45 para 75 graus, são quantos graus de diferença? 30. 30 graus contém quantos fusos? 2. Por quê? Contém 2 vezes 15 graus. E se a gente está indo para oeste, a gente vai fazer o quê? Diminuir. Então, 45 graus de São Paulo, estou aqui ligando para a Flórida, que está, em relação a mim, a oeste, a 75 graus, são 30 graus que nos separam. Esses 30 graus contêm 2 fusos, ou seja, 15 mais 15, 30. São 2 fusos horários. Cada fuso representa 1 hora. Ou seja, se eu estou a oeste, vou diminuir em 2 horas em relação a São Paulo. Então, agora são 3h30, eu vou ligar para a Flórida e vai ser 1h30 da tarde.
Ok, alguma dúvida? A gente passou um tiquinho do horário, mas gente, eu acho que deu pra entender, né, gente? Vai ficar fazendo fusos, isso, fica treinando assim, Se amanhã nossa. ninguém gabaritar fuso horário, eu vou explicar fuso horário da pior maneira, que é aparecendo para vocês de madrugada na cozinha para falar, você tá vendo agora? 3 horas da manhã, tem algum japonês brincando na pracinha, porque são 24 horas que nos separam. Então eu quero saber amanhã todo mundo gabaritando já o geral, pelo menos. Exatamente. Vocês não querem um professor É de uma geografia? matéria gostosa, assim, Putz, tipo, eu gosto muito da FUS. Nossa, muito, muito mesmo. Então, se ninguém sim. entendeu, ou quer dizer, se todo mundo entendeu, ninguém tem dúvida, e se ninguém quer que eu apareça na cozinha de vocês de madrugada, por favor, boa sorte amanhã, gabaritem o simulado e partam para a aula do próximo professor, porque eu não quero tomar o espaço de ninguém, imagina. Muito obrigada pela Tchau, presença na aula. tchau, gente. Muito boa sorte amanhã. Já para de gravar. Verdade. Tem algum lugar no meio. Calma aí, que eu vou fizer uma pergunta.